Você já percebeu como estamos sempre correndo atrás de metas materiais para o novo ano, mas raramente pensamos no que realmente importa? O que adianta conquistar bens e status se a alma está vazia? Muitos encaram o planejamento de um ano como algo puramente terreno, deixando de lado a fé. E é aqui que está o problema. Um ano sem Deus no centro é como construir um castelo na areia. Você está preparado para um 2025 com confiança em Deus como base de tudo? Pense na correria do dia a dia. Quantas vezes você se sentou para planejar com calma e pensou: como Deus quer que eu conduza este ano? Sem isso, o planejamento espiritual 2025 vira apenas uma lista de desejos vazios. O segredo está em alinhar suas metas com propósitos espirituais, algo que muitos ignoram. Imagine começar 2025 entregando seus planos a Deus. Suas metas ganham sentido, sua vida ganha direção e sua fé se fortalece. Não é sobre abandonar os sonhos, mas sobre colocá-los nas mãos certas. Afinal, Deus é o único que conhece o caminho certo. E quer saber? Isso não é complicado como parece. Se você acha que planejar espiritualmente é difícil ou distante da sua realidade, fique tranquilo. Neste vídeo, você aprenderá como dar passos simples, mas profundos, para alinhar fé e planejamento. Agora, vamos ao primeiro passo essencial para isso. Planejar espiritualmente é mais do que um ritual, é reconhecer que sem Deus nossos esforços são limitados. Quando começamos o ano com uma visão centrada na fé, tudo ganha um propósito maior. Pense na diferença entre simplesmente trabalhar por dinheiro e trabalhar para ajudar outras pessoas. Planejar com Deus transforma metas em missões. Olhe para exemplos bíblicos. José foi traído e vendido como escravo, mas nunca perdeu a confiança em Deus. Seu planejamento espiritual o manteve fiel e, no tempo certo, ele se tornou governador do Egito. Assim também é com você, seus planos podem ser pequenos agora, mas nas mãos de Deus podem alcançar grandes propósitos. Um bom exercício é listar seus objetivos e perguntar: isso glorifica a Deus ou apenas satisfaz meus desejos? Pequenas mudanças no planejamento podem trazer um impacto eterno. Por exemplo, que tal incluir ações de caridade, como ajudar um vizinho em necessidade ou participar mais ativamente da sua paróquia? Planejar espiritualmente é alinhar sua vontade com a vontade divina. E quando fazemos isso, mesmo os desafios se tornam oportunidades de aprendizado. Mas há algo fundamental para isso: a confiança em Deus. Confiar em Deus é o pilar do planejamento espiritual. Sem isso, até os planos mais bem elaborados se tornam frágeis. Muitas vezes, somos tentados a depender exclusivamente de nossa própria força. Mas já parou para pensar como isso nos limita? Confiar em Deus é libertador, pois coloca aquele que sabe de tudo no comando. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas a confiar no Senhor. Isso não significa ser passivo, mas agir com fé. Se você está planejando uma grande mudança, como mudar de emprego ou iniciar um projeto, coloque isso em oração. Pergunte a Deus qual é o caminho certo. Um exemplo prático é criar momentos de reflexão ao longo do dia. Você pode parar 5 minutos antes de tomar uma decisão importante e pedir: Senhor, mostre-me o que é melhor. Esse pequeno gesto pode transformar completamente seus planos, porque você não estará mais sozinho. Confiança em Deus não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter certeza de que Ele está no controle. E como fortalecer essa confiança? A resposta está na oração. Vamos explorar isso no próximo tópico. A oração é a chave que abre portas que nenhum esforço humano pode abrir. Ela não é apenas um ritual, mas um diálogo sincero com Deus. Se você acha que não tem tempo para orar, pense: será que não está investindo energia em coisas menos importantes? A oração é a base do planejamento espiritual 2025. Uma prática eficaz é criar um momento específico para orar por seus planos. Pode ser logo pela manhã ou antes de dormir. Durante esse momento, fale com Deus sobre suas metas e peça orientação. Por exemplo, diga: Senhor, eu confio meus projetos a Ti. Guia-me no que devo fazer. Não subestime o poder dessa entrega. Além de orar,
é importante estar atento às respostas. Às vezes, Deus fala por meio de uma oportunidade inesperada ou do conselho de alguém. Esteja aberto a enxergar os sinais dele em situações do dia a dia. E lembre-se, a oração fortalece a confiança, mas os sacramentos a concretizam. Quando unimos oração e ação, colocamos nossa vida em sintonia com Deus. E os sacramentos são parte essencial dessa jornada. Os sacramentos são o alimento que nos mantém firmes na caminhada espiritual. Participar da missa regularmente, confessar nossos pecados e receber a Eucaristia são atos que fortalecem nossa confiança em Deus. Sem esses momentos de graça, nosso planejamento espiritual pode perder força. Um exemplo prático é a confissão. Ela não apenas limpa a alma, mas nos dá clareza para enxergar nossos erros e traçar um caminho melhor. Imagine começar o ano livre de culpas e pecados que te pesam. Isso sim é uma maneira renovadora de viver um ano novo com Deus. A missa, por sua vez, é o maior encontro que podemos ter com Cristo. Que tal incluí-la em sua rotina semanal como uma meta espiritual? Mesmo em meio à correria, esse é um compromisso que traz paz e força. Quanto mais você se alimenta da Eucaristia, mais preparado está para os desafios. Os sacramentos não são apenas rituais, são presentes divinos que nos conectam ao céu. E com essa base fortalecida, é hora de definir propósitos espirituais para o próximo ano. Definir propósitos espirituais é essencial para dar direção ao seu ano. Não basta desejar um ano abençoado, é preciso agir. Que tal começar com metas simples, como rezar o terço diariamente ou dedicar tempo à leitura bíblica? Um planejamento espiritual eficaz inclui ações concretas. Por exemplo, se você deseja crescer na fé, comprometa-se a estudar mais sobre a doutrina católica. Livros como O Catecismo da Igreja Católica ou Imitação de Cristo são ótimos pontos de partida. Inclua também obras de caridade, como visitar enfermos ou ajudar em projetos da paróquia. Outra ideia é criar momentos específicos para meditar sobre a Palavra de Deus. Pode ser um versículo por dia ou um capítulo por semana. Essas pequenas práticas ajudam a manter a conexão com Deus viva em meio à rotina. E o melhor, são metas simples e alcançáveis. Ao estabelecer propósitos espirituais, você estará plantando sementes que darão frutos ao longo do ano. E mesmo diante de dificuldades, essa base será um alicerce. O medo do desconhecido pode paralisar nossos sonhos. Mas, com a confiança em Deus, enfrentamos qualquer desafio. Isaías 41:10 nos lembra: não temas, porque eu estou contigo. Essa promessa é um convite para entregarmos nossos receios a Deus. Quando as incertezas surgirem, pratique o hábito de lembrar as vezes em que Deus já te ajudou no passado. Escreva essas memórias em um caderno e leia sempre que sentir medo. Isso fortalecerá sua confiança e renovará sua coragem. Também é útil compartilhar suas preocupações com amigos ou líderes espirituais. Muitas vezes, ouvir uma palavra de sabedoria de alguém que compartilha a mesma fé é o que precisamos para seguir em frente. Não carregue os pesos do futuro sozinho. Superar o medo não significa nunca senti-lo, mas aprender a agir mesmo diante dele. E a melhor forma de fazer isso é com o apoio de uma comunidade de fé. Nenhuma caminhada espiritual é feita sozinho. Engajar-se em uma comunidade de fé pode ser o que falta para transformar seu planejamento espiritual 2025. Seja em grupos de oração, pastorais ou mesmo pequenos encontros, a troca de experiências nos fortalece. Ao participar de uma comunidade, você encontra pessoas com os mesmos desafios e propósitos. Imagine compartilhar suas metas espirituais com alguém que também busca crescer na fé. Essa troca motiva e nos mantém firmes. Além disso, a comunidade oferece oportunidades de servir. Participar de obras de caridade, organizar eventos religiosos ou até liderar um grupo de estudos bíblicos são formas de viver sua fé ativamente. Isso também enriquece sua caminhada espiritual. Com o apoio da comunidade, você não apenas cresce espiritualmente, mas também ajuda outros a crescerem. E nada inspira mais do que ver como Deus transforma vidas. Histórias de fé e superação são combustíveis para nossa alma. Conhecer testemunhos de quem entregou sua vida a Deus e viu mudanças reais pode renovar sua confiança.
Você já ouviu falar de pessoas que, mesmo diante de dificuldades, alcançaram a paz por colocarem Deus no centro? Por exemplo, há casos de pessoas que, em meio a crises financeiras, decidiram confiar em Deus e testemunharam portas se abrindo de maneiras inesperadas. Ou aqueles que enfrentaram doenças, mas encontraram força e esperança na oração e nos sacramentos. Esses testemunhos mostram que confiar em Deus não é apenas teoria, mas uma prática que transforma vidas. Que tal você mesmo buscar histórias inspiradoras na sua comunidade ou até compartilhar a sua? Isso não só fortalece a fé, mas também cria um ciclo de inspiração. Agora, é sua vez de construir o seu próprio testemunho. E nada melhor do que começar agora, com um planejamento espiritual sólido para 2025. 2025 está chegando, e agora você sabe como um planejamento espiritual pode transformar seu ano. Não se limite a metas materiais, inclua propósitos espirituais em sua jornada. Com Deus no centro, tudo ganha um sentido maior. Este é o momento de agir. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Vamos espalhar a mensagem de que um ano novo com Deus é o melhor presente que podemos nos dar. Curta, comente e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam a alma. Lembre-se, 2025 pode ser o ano da sua transformação. Tudo começa com pequenos passos de fé. E nós estaremos aqui, caminhando ao seu lado. Que tal dar o primeiro passo agora? Deus está esperando sua resposta.